Olá pessoal, na live de hoje nós vamos falar com o Eduardo Barbosa do perfil Jardineiro na Gringa. Vamos falar sobre como é o paisagismo lá nos Estados Unidos, vamos falar sobre o mercado de trabalho, como é que está sendo para ele estar lá, como que é a melhor forma de ganhar dinheiro, enfim, e principalmente a diferença do mercado americano para o mercado brasileiro. Eu que também já trabalhei lá nos Estados Unidos, principalmente para a gente tentar ver quais que são as possibilidades, né? Qual que é o futuro do paisagismo aqui no Brasil. Vamos adicionar aqui o Eduardo, que ele já tá aqui. Eduardo, fiz uma coisa errada. Tô aqui. Fala, Eduardo, tudo Fala, bem? João. Tudo bem? Tudo Como é que você jóia? tá? Tudo certinho? Tudo bem, prazer Tudo falar com jóia, você, tudo cara. bem. Prazer, E prazer é aí, todo se meu. apresenta aí Prazer é para todo meu. o pessoal. Pô, meu nome é... Primeiramente, vocês estão me escutando bem aqui? Você está me escutando bem Sim, ou não? tá ótimo, Sim? tá ótimo. A imagem está Uhum. travando, alguma coisa assim? Tá tudo certo? Não, não, tá tranquilo. Pode Não, fechou então. ser coisa. Beleza. Meu nome é Eduardo. Eu sou jardineiro aqui na gringa, né? Já moro aqui nos Estados Unidos tem 5 anos. Primeiramente, eu comecei uma empresa de jardinagem no Brasil. E depois que eu conheci minha esposa, né, que já morava aqui, é, a gente decidiu vir para cá. Então, já tem praticamente 5 anos que a gente veio para cá. Eu abri minha empresa de jardinagem e estou aqui. E agora eu comecei há pouco tempo aí, né? A partir de dezembro, eu fiz essa página do Jardineiro na Gringa aqui, exatamente para como o intuito, né, de mostrar as técnicas que a gente usa aqui na jardinagem, no paisagismo nos Estados Unidos e eu passo diretamente ensinando para o pessoal aí no Brasil. Que bacana. E que estado, em qual estado que você tá? Então, eu estou no estado de Washington, né? Ah, no Washington. Muita gente confunde o estado de Washington com a capital de Washington, né? Mas é diferente. E é bem longe, inclusive, né? Mas se você quiser ter um pouco de ideia, né? Onde eu tô na costa leste, né? Dos Estados Unidos. Oeste. Eu sou... Oi? Leste, né? Leste. Leste? Não, você não É, tá oeste. Oeste é mesmo ao lado lado da de Nova Califórnia? York. Então, Não, oeste é ao não. lado da Califórnia, não? Não é? Não é Não, assim? leste é Nova York, Costa oeste. Oeste, desculpa. Costa Oeste. É porque eu tô acostumado em falar inglês, né? West Coast e East É, Coast. West Em Coast. É português, isso. eu esqueço. Eu peço perdão. E eu já devo adiantar para você aqui. Você que está assistindo a live, vai ter hora que minha mente vai travar e eu só vou lembrar da palavra em português. Em inglês, não vou lembrar em português. Aí eu vou ficar parecendo que eu sou um retardado. E é normal isso. Acontece. Mas, enfim, É, aconteceu comigo também. é, tem o estado da Califórnia, tem o estado de Oregon e tem o estado de Washington. Se você ter uma ideia, eu tô a 1 hora e meia de carro de Vancouver, no Canadá. Nossa, que pertinho. Então, eu tô mais perto do Canadá do que qualquer outra cidade mais famosa nos Estados Unidos. Você Então, tá em Seattle? Seattle, é isso. Legal. É meio próximo ali do Alasca também, né? Então acho que dá para o pessoal ter uma noção melhor. É, Não é é próximo. perto, Não mas é é perto. pro mesmo Sim, lado sim, ali. sim. Pro Tá mesmo mais lado, perto da exatamente. Rússia do que da Europa. Exatamente. Exatamente isso. Que E massa. Eu aí, trabalhei no Kansas, em Wichita. nossa, lá é quente, né? Quente, bem quente. Cheguei a pegar 47 graus. Nossa, lá eu Quase sei que é morri. bastante quente. Imagino. E você Pô, tá bem no legal. invernão aí agora, né? Não, agora a gente tá na primavera, né? Primavera, Ah, já começou a primavera. primavera. Perdão. Não, acontece. Porque aqui é ao contrário, né? Enquanto vocês estão no outono aí, a gente tá na primavera, vocês estão no verão, a gente tá no inverno. Então é sempre o Isso, oposto, assim. isso. Então, É que foi dia 22 de março agora, né, que começou sim, o sim. outono aqui e a primavera aí. E, Diga. Uhum, então, quando eu cheguei, eu nunca tinha trabalhado com paisagismo no jardinagem, eu fui para os Estados Unidos justamente para aprender, para trazer alguma coisa de diferente para cá e me uhum, diferenciar no mercado, né? Eu acho que sim, sim. tá dando certo. Mas me chamou muita atenção a forma com que são conduzidos os jardins aí, aqueles jardins de filme mesmo. Uhum, sim. E é legal que parece que todas as casas têm jardim de filme, né? Não é só a Sim, parte sim, nova da cidade. sim. E tem Isso muito aí subúrbio aí, muito tem, aqueles tem. bairros cheios de casa aí. Uhum, uhum, Que tem massa. bastante. E qual foi Bastante. a tua primeira impressão quando você chegou aí? Cara, quando eu cheguei aqui, parecia que eu estava dentro de um filme, esses filmes americanos que eu assistia, e aí eu via aquela quantidade de carros, esses carros importados e tal. Eu falava, caraca, que sonho é esse que eu estou vivendo? Aí eu lembro que foi exatamente quando eu saí, né? A primeira cidade que eu
pisei, né? Porque eu fiz escala em Los Angeles. E aí eu encontrei aquela cidade, pô, grande pra caramba, assim, quando eu saí do aeroporto, eu falei, caraca, é real, eu tô aqui. Muito louco. Só carrão, os carros imensos, né? Nossa, de imenso, Nossa, né? e, Cadillac, aqueles Cadillacs grandes pra caramba e tal. Eu falei, nossa senhora. e é legal que você vê as caminhonetes que pra gente aqui é grande e aí são pequenininhas, né? Só pequenininhos. E caminhonete é como se fosse um carro popular aqui nos Estados Unidos, porque, Todo tipo, mundo tem. todo mundo tem caminhonete. É muito normal você estar na estrada e você ver várias caminhonetes, diferentes tamanhos. E é muito comum você ver, tipo, caminhonete fazendo serviço de caminhão. O cara coloca, tipo, aquelas caçambas para o cara carregar carro. Já vi muito assim, o cara caminhonete, o cara colocar 4 carros em cima, né, com aquele trailer grande e carregar carro como se fosse um caminhão. Muito comum. E usa muito trailer na jardinagem também, né? Também, né? As Porque carretinhas aqui são bem equipadas, grandes, né? A gente também usa carretinha também fechada e carretinha aberta, né? Tem os dois tipos aqui na área da jardinagem. e qual que é a tua maior ocupação aqui? O que você passa mais tempo fazendo aí durante É, quando não tá hoje em nevando, dia. né? Oi? Quando Perdão? não tá nevando, né? Quando tá nevando, aí a gente trabalha praticamente fazendo manutenção de jardim, né? Somente, que é durante a época do inverno e tudo mais. Mas quando, assim, agora que a gente está na alta temporada, a gente faz muito trabalho de revitalização de jardinagem. Pegar o serviço, o jardim que está completamente abandonado, o cara está chamando a gente porque o vizinho já está reclamando, e aí a gente chega ali, faz uma limpeza completa e também a gente faz o paisagismo do jardim, entendeu? A gente faz a completa revitalização. Faz todo o processo, desde o processo de consulta, né? Conversar com o cliente, a gente faz o design da jardinagem, né? O design 3D, e a gente faz também a aplicação do design e depois a manutenção. Então é um serviço bem completo que a gente faz aqui, a nossa empresa, né? Legal. Mas uma dúvida que eu tenho, porque Sim, quando eu sim. tava lá, já tava na primavera, né? Eu nunca peguei o Uhum. inverno lá Sim, sim. nos Estados Unidos. Como que o que que sobra quando derrete a neve? O que que sobra do jardim? Então, praticamente aqui, né, como aqui já é um estado que já é bastante frio, normalmente o gramado ele acaba não queimando, né? Porque o gramado ele já é um tipo de gramado mais adaptado ao frio, né? São tipos de gramado que a gente instala aqui, que são os gramados, por exemplo, como o Bermuda, né? O Bermuda Grass, né? Que é o gramado Bermuda, né? Em português. Especialidade do Miragem 2. Miragem 2 é um tipo de gramado que ele é mais especializado para você utilizar ele em regiões mais frias. E esse é um tipo de gramado que 80% das casas é esse tipo de gramado, entendeu? Então, quando neva, o que que acontece? Muita gente pensa assim, nevou um dia, pô, no outro dia você já vai conseguir sair para trabalhar. Não é assim. Porque quando neva, por mais que neve um pouco, somente um pouco, aquela neve ali, ela vai virar gelo e aquele gelo ali, ela vai ficar em cima do gramado pelo menos durante uma semana. Então, para você voltar à mente, para você trabalhar diretamente no jardim, você tem que esperar pelo menos uma semana. Porque aqui é uma região que faz muito frio. Durante o inverno aqui, a gente sofre temperaturas de entre -5 a -10 graus Celsius, entendeu? Então, é uma temperatura bem gelada aqui. E quando neva, realmente a neve fica presa, vira gelo, sabe? E dos E, canteiros, o que que sobra? e aí fica tudo lá. E aí a gente tem que esperar exatamente derreter. Quando tem esse tipo de neve, né? Agora que foi esse ano, a gente começou a trabalhar com raspagem de neve, né? Não raspagem de neve de colocar aquela pá na frente da caminhonete, a gente vai fazer isso esse ano, mas a gente comprou uma máquina é o chamado, né, o soprador de neve, né, que é a tradução, e a gente começou a fazer essas limpezas de driveways, né, que é tipo, o que que é driveways em português? Entrada de garagem. Entrada de garagem, beleza? E a gente começou a fazer isso porque nevou tanto que praticamente a gente tem nossos contratos de manutenção, né, que é durante o inverno, porque uma coisa que eu falo isso para todo mundo, que durante outubro aqui, outubro a março chove todos os dias e as pessoas praticamente elas esquecem da existência do jardim, porque além de chover muito, faz muito frio, o gramado não cresce e tudo mais. Então eu Outubro a sobrevivo março. somente outubro a março, tipo, Meu baixa Deus. tempo. Aqui, eu sobrevivo somente com meus contratos de manutenção. Por isso que eu faço contrato de manutenção anual. Meus contratos de manutenção eu faço renovação todo mês de abril. Ou Então, seja, o meu sim. ex-chefe lá do Kansas, Uhum. no inverno, além da remoção de neve, ele trabalhava também com instalação de luzes de Natal. Oh, Você faz legal, legal. Isso é uma coisa que eu já tentei fazer, mas requer também muita
muito também conhecimento sobre isso. E essa parte de elétrica é uma coisa que eu não manjo muito. Então, eu preferi não dar continuidade a isso. Eu imagino que deve ser muito legal, mas também não faço ideia de como que funciona isso. Porque É. aí no Natal bomba mesmo de No luz, né? Natal bomba bastante. Todas as casas ficam completamente iluminadas. E não só no Natal, né? O Halloween também é outra data também que você também pode realmente focar, porque no Halloween todas as casas ficam enfeitadas e tudo mais. Os caras gostam de investir bastante nisso. É engraçado É bem pensar que um legal. jardineiro pode trabalhar com isso também, né? Pode trabalhar com isso também, exatamente. Parece coisa de festa, né? De decoração de festa. Mas, Decoração de festa, mas é verdade. É uma coisa, eu, uma área. quando eu fui para aí, Hum, eu fui pensando, planejando em trabalhar com jardins, fazer execução de sim, sim. jardins. Só que na empresa que eu fui alocado, que foi através da Universidade de Ohio, né, do Ohio State, Uhum. me mandaram para uma empresa, eu cheguei lá, era só sistema de irrigação, de fazer execução de sistema de irrigação o tempo todo. Você trabalha também com sprinkler system, né? Então, eu já não faço isso porque isso já é mais especializado, né? Aqui, principalmente, é uma área especializada para lawn care, né? É tipo, que nos Estados Unidos tem um pouquinho dessa diferença. Eu não sei se lá no Arkansas tinha, né? Kansas. Essa diferença, Kansas, né? Não sei se tinha essa diferença sobre, porque aqui no Brasil normalmente existe o jardineiro. O jardineiro ele cuida desde fertilização de gramado, jardinagem, paisagismo, é uma coisa assim bem mais completa. Aqui, por exemplo, a gente já tem essa diferenciação. Tem um cara que cuida do landscaping, que é essa área assim, que eu atuo, essa área de revitalização. Existe o cara que tem uma empresa de lawn care, que é o cara que só cuida de fertilização de gramado, cuida de irrigação. Existe o cara que faz somente hardscape, que é o cara que faz construção de pátio. O cara faz essas entradas de garagem e tudo mais. Então, sistema de irrigação é um serviço que, quando o cliente ele quer contratar um serviço desse, eu já tenho uma empresa que eu tenho uma parceria e eu acabo terceirizando esse serviço para o meu cliente, sabe? Pois é, essa é uma das grandes diferenças do mercado brasileiro para o mercado americano. Sim, demais. O brasileiro é todo mundo generalista, né? Se Uhum, fosse traçar um paralelo com a medicina, é todo mundo clínico geral, né? Não tem nenhum cardiologista, não tem nenhum exatamente cirurgião. isso. Aqui eles E trabalham exatamente nessa questão da especialidade, né? Você é especialista exatamente em uma área. Então é um tipo de ramo diferente. É tudo dentro da área do landscape. E essa analogia que você usou, né, com relação à medicina, eu nunca tinha pensado. E faz muito sentido. Todo mundo é um clínico geral e aqui existe essas especialidades. É exatamente isso. e é justamente isso que eu defendo aqui, porque eu sou especializado, eu trabalho com jardins Sim. verticais, com Uhum. irrigação, com telhados verdes, eu trabalho, na verdade, com estruturas verdes, né? E Uhum. daí o que que acontece? Se você não é especializado, fica todo mundo, tanto paisagista quanto jardineiro, todo mundo disputando aquele cliente de jardinzinho, assim, aquele jardinzinho Sim. da famosa pedrinha branca, buchinho, fênix, aquele projeto manjado de quem não quer gastar muito. Daí você não consegue Pois é. chegar no público de alto padrão, que é o público que está disposto a gastar mais, justamente porque está acostumado a viajar pelo mundo aí e sabe como que Uhum. é um jardim americano, um jardim europeu, e quer ter igual em casa Sim. e não acha quem faça, né? Uhum. E outra coisa, né, João? É uma coisa que eu penso muito sobre isso, é o seguinte, é muito difícil a gente ser especialista em todas as áreas, se a gente acaba tentando abranger muita coisa, a gente acaba não sendo completamente muito bom em uma área, sabe? É o que eu falo. Quando eu trabalhava no Brasil de jardinagem, eu achava que eu sabia muita coisa, mas quando eu realmente cheguei aqui, eu aprendi que eu tinha que ter realmente uma especialidade. Eu sei que na minha especialidade hoje em dia eu tenho muito mais conhecimento do que eu tinha lá atrás, por exemplo, quando eu tentava abranger muita coisa, sabe? É o que Mas eu só falo que, também. sim, Outra analogia. É igual, se você quiser fazer tudo, você vira um pato. O pato nada, o pato anda e o pato voa, mas ele não faz nenhuma das sim, três coisas direito, né? Tudo ele faz meia boca. Então, se você se exatamente. focar, você vai. E é muito fácil num mercado como esse, onde carece tanto de profissionais especializados, é muito fácil você se destacar. Qualquer coisa diferente que sobe, sai da linha ali, que sobe a régua, você já se destaca no mercado e o pessoal, os clientes vão atrás de você. Você não precisa ir atrás de cliente. É Sim. muito impressionante. Sim, e até estou vendo um comentário aqui falando que aqui, né, os profissionais são bem valorizados. Isso já não é muito bem assim, sabe? Todo lugar existe aquele tipo de cliente realmente que não vai valorizar seu serviço, ele busca você realmente como uma mão de obra mais barata. Tudo depende também da forma que você vai buscar o cliente.
Isso é uma coisa que eu penso muito, nem todo cliente é para mim, sabe? Eu não penso também que eu tenho que abranger todo cliente, porque eu não tenho. Tem cliente realmente que vai me enxergar como uma pessoa mais barata e eu realmente não sou. Hoje em dia, eu sou uma empresa de qualidade. As pessoas me procuram por ser uma empresa de qualidade. E falo para vocês, João, eu não sou uma empresa barata. Todo mundo sabe aqui que eu sou um dos mais caros da região, entendeu? Então, Que é massa. Isso isso. aí. Posicionamento de mercado, né? Então, Sim, e acaba sim. que o cliente que te procura já sabe quanto que você Sim, já tem ideia disso. Ele já não tem tá, ideia. se ele tá querendo preço, ele nem vai atrás de você. Uhum. Ele já procura pela qualidade, porque eu Mas ofereço, dá, mas por que que é a qualidade? Porque eu reparei que quando eu cheguei aqui, as empresas de jardinagem, elas não ofereciam, a empresa de jardinagem da minha especialidade não ofereciam a qualidade de serviço. Então eu percebi que tinha um buraco exatamente nisso, eu falei, esse vai ser meu diferencial, a qualidade do serviço. Então, bacana. por mais que a qualidade de serviço seja uma coisa essencial para você oferecer, isso acaba sendo meu diferencial também, porque as outras empresas acabam não oferecendo, sabe? Bacana. Mas dá para ganhar dinheiro aí com jardinagem, né? Dá, dá. Mas uma coisa que eu notei muito aí também Sim. da diferença, comparando a minha empresa hoje com a empresa do meu chefe lá no Kansas, Uhum. e por eu atender esse nicho, que é a irrigação, que é jardim vertical, e atender esse público de alto padrão, Uhum. acaba que a Ser House virou uma empresa meio sofisticada, assim, uma empresa voltada para o mercado de luxo. Sim. Aí, nos Estados Unidos, não. Qualquer casa tem sistema de irrigação. Então, o cara Uhum. que trabalha com sistema de irrigação, ele está ali no mesmo nível que um cara que trabalha com pintura, que trabalha com Sim. encanamento, não tem essa refinação, esse glamour que tem aqui quem é especializado, né? E isso eu acho que se leva muito até pelo custo exatamente do material, né? Isso é um ponto muito importante. Às vezes muita gente até pensa assim, pô, nos Estados Unidos, se eu fosse jardineiro, eu já teria todas as máquinas, porque as máquinas são baratas, isso é verdade. Mas uma coisa que muita gente esquece de mencionar é o seguinte, ao mesmo tempo que as máquinas são baratas aqui, se eu falo para você que 90% dos donos de casa têm todos os equipamentos de jardinagem, muita gente não acredita em mim, mas é verdade. É, Sabe? Porque máquina de cortar grama, você encontra uma máquina de cortar grama aqui por US$ 200, US$ 300, sabe? máquina boa, né? Máquina boa, sabe? Uma máquina da Honda hoje em dia, né? US$ 300. E eles gostam de cuidar do jardim, né? Da mesma Gosta forma bastante. que lá nos Estados Unidos até gente rica, classe média, eles Uhum. mesmos limpam a Eles própria mesmo. casa. Sim, Muita gente corta a própria grama. Então, sim, 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 sim. então você E aí, concorre com o próprio cliente, né? exato, é por isso que você tem que oferecer coisas a mais, qualidade de serviço. E por isso que também muitas empresas acabam usando como slogan, né? Eu tenho amigos aqui que usam esse slogan, né? Que é tipo, a tradução é o seguinte: compre os seus finais de semana de volta. Por que que ele quer dizer isso, né? Porque a pessoa trabalha de segunda a sexta e sábado e domingo ela usa esse tempo para trabalhar no jardim. Então ela compraria o final de semana contratando uma empresa para final de semana ela aproveitar com a família ao invés de trabalhar no jardim. Porque isso é Excelente. muito comum aqui, né? Isso aqui é E muito comum aqui é nos Estados Unidos. impensável, né? É, Impensável. E pensar. também, uma outra coisa interessante é que eu trabalhava no Kansas, onde Sim, você praticamente não vê tanto imigrante quanto, por exemplo, na Flórida, morei na Flórida também. sim. Então, era muito raro você ver latino, ver, enfim, qualquer outra etnia aí. Só tinha americano. Eu era o primeiro brasileiro que todo mundo conhecia. E no verão, os estudantes americanos, os filhos dos próprios clientes, trabalhavam na empresa cortando grama. E assim, Sim, tinha sim. gente rica que Uhum. ia trabalhar no verão Muito comum. cortando grama, porque Exatamente isso. lá é coisa de vagabundo, você não pode ficar as férias inteiras sem fazer nada, Sim. você tinha que trabalhar com alguma coisa. Isso também é muito comum. Durante o verão aparecem esses, costumo falar, né? São esses jovens de high school, né? De ensino médio, eles aparecem procurando trabalho, né? E aqui também não tem essa questão assim, não tem muito imigrante aqui. Aqui é um estado bem, né? Que tem muito americano aqui. E muita gente fala assim, teu inglês é bom e tudo mais, você não tem muito sotaque no inglês e tudo mais. Acaba que se leva muito por causa disso. Não tem muito brasileiro por aqui. A gente acaba não falando português mesmo, entendeu? Então, Sim, mais basicamente inglês. é igual eu. Né? Uma outra coisa que me chamou muita atenção é que os Sim. jardins são feitos para que a manutenção seja muito rápida. Uhum. Principalmente para que o carrinho de cortar grama, Uhum. aquele que você vai sentado, possa passar rapidamente. Possa passar rapidamente. Quanto tempo você leva para cortar grama de uma casa do tamanho normal?
Pô, ó, eu vou falar, normalmente eu tenho três tipos de tamanho de manutenção. Manutenção tem tamanho pequeno, né, que é um pouco jardim na frente e atrás. Essas manutenções eu demoro em média 10, 15 minutos para fazer. 10, 15 10, minutos. 15 minutos para fazer uma manutenção. Manutenção média eu demoro 30 minutos. E a minha maior manutenção eu demoro 1 hora para fazer. Então, você E, faz quantos clientes por dia? eu faço 10 clientes por dia e trabalho somente 8 horas por dia só. Aqui normalmente é um cliente por dia, né? Ou no máximo um de manhã e outro de tarde, mas é um por E dia. ó, esse cliente que eu demoro 1 hora para fazer, João, é um cliente que a casa tem um valor de US$ 4 milhões. É uma casa que tem tipo, um gramado muito grande atrás e um gramado muito grande na frente. Mas também, em compensação, são duas pessoas usando máquina, né, e tudo mais, É porque nessa normalmente vai um, propriedade maior. Nessa geralmente vai um propriedade num carrinho e o maior, outro na roçadeira fazendo os acabamentos, né? Os edges, exatamente, né? Normalmente é assim, né? A minha empresa é muito. Já tem toda essa questão dessa logística, né? Que quando a gente já chega numa rua, por exemplo, às vezes a gente tem duas manutenções na mesma rua, por exemplo, ou três manutenções na mesma rua. Então, um fica responsável somente por cortar a grama, outro para fazer as bordas no gramado e outro para passar o soprador. Então, cada um já tem a logística já do que vai fazer. Então, por exemplo, o cara que está cortando a grama, por exemplo, quando ele acabar a grama naquela propriedade, em vez de ele ajudar outra pessoa a terminar, não, ele vai para outra propriedade e começa a passar a máquina lá. Então, com isso, a gente consegue fazer assim exatamente uma logística bem rápida na manutenção, entendeu? Tá, e daí você cortou a grama desse cliente. Depois de quanto tempo você vai voltar para cortar a grama do mesmo cliente? Então, normalmente eu tenho planos, né, de manutenção semanal e planos bi-weekly, né, que é tipo quinzenal, né, digamos assim, quinzenal. Então, eu faço manutenções semanais e quinzenais. Então, imagine, o cliente corta grama toda semana. Aqui Toda é semana. uma vez por mês e olhe lá. Normalmente o cliente chama quando não aguenta mais, porque tá assim, o cachorro tá perdendo o cachorro no meio do gramado já. Tipo isso. Mas é bem assim, sabe? Eles cuidam assim bastante da grama, tem um amor bem grande assim pela grama e até pela questão do seguinte, né? Quando o vizinho ele vê que tem uma empresa cuidando da jardinagem ali, ele quer dar um jeito de fazer com que o gramado dele seja melhor do que do vizinho. É meio que como se fosse uma competição. É engraçado isso, né? Porque diferente daqui, Ele primeiro não tem muro, né? Mas já não tem. a, a aparência da sua casa está muito relacionada ao quão bem sucedido você é, como se fosse a Organizado sua você é. cidade. Exatamente, Porque se você tem um jardim desleixado, você é desleixado, você fracassou na vida, a tua família, enfim, só tem você é estigmatizado. Exatamente. Então, para você ser Exatamente. bem visto pela sociedade, teu jardim tem que estar lindo, assim como toda a sua casa. Uhum. Não é igual aqui que você vai deixando as coisas caindo aos pedaços e só arruma quando não dá mais para Vai. aguentar, né? Isso é verdade, João. Exatamente assim. O conceito é totalmente diferente. Mas isso acontece aqui no Brasil. Claro que não nesse nível, mas a gente vê a diferença de região para região. Você vai, por exemplo, no interior de Santa Catarina, onde tudo é impecável, e vai para outros estados onde as pessoas não ligam tanto para isso. Sim, sim. Então, é cultural, é cultural. E eu vejo já essa diferença aqui no Brasil. Por exemplo, você pega uma casa de uma pessoa muito rica nos anos 90, nem Uhum. se compara do que é uma casa hoje de uma pessoa muito rica. Não, com São certeza. cinematográficas, o mesmo padrão dos Estados Unidos. Podia estar em qualquer lugar do mundo as mansões que a gente vê hoje por aqui, né? Até E, porque eu acho que a jardinagem, desculpa até interromper você, só para dar um gancho no que você está falando, eu acho que a jardinagem hoje em dia ela está muito gourmetizada, né? Hoje em dia você usa, principalmente eu acho que você vê bastante isso na sua área, eu acho que as pessoas usam o jardim, né, as plantas hoje em dia até como modo de decoração de interior, né? Principalmente eu vejo isso aqui muito nos Estados Unidos, as pessoas porque a minha área agora, a minha empresa de jardinagem, além de eu fazer a revitalização do lado de fora, a gente também agora está começando a focar na decoração de interior usando planta. Sabe? É como se fosse meio que a parede verde, porque, como eu estava até falando com você, aqui eu não vejo nenhuma empresa de parede verde aqui, não tem né? jardim verde nos Estados Unidos quase, né? Impressionante. Né? Vamos chegar lá. Pois é. E aí, quando você estava falando de manutenção, né, sobre a facilidade de manutenção, eu acho que uma coisa também que é importante falar é que, digamos assim, pelo menos a minha empresa, né, e eu vejo também que muita empresa é tudo, digamos assim, é automatizado, né, praticamente, porque é o seguinte,
A única vez que eu encontro com um cliente, na maioria das vezes, é quando eu vou fazer um orçamento na casa dele, porque a partir do momento que eu fecho o contrato com ele, eu faço a manutenção, né, até mesmo antes disso, né? Ele entra no meu site, ele marca um horário comigo, um orçamento, eu não preciso pegar o telefone, ele marca mesmo lá no calendário os horários disponíveis, eu apareço no horário combinado, uso minhas máquinas a bateria, né? Porque eu 90% dos meus equipamentos aqui são a bateria, eu não uso mais equipamentos a gasolina. Ele faz o pagamento para mim completamente online, eu não faço nenhum pagamento de receber o dinheiro ali diretamente com ele. Então é uma coisa assim que é muito automatizada, né? Isso é uma coisa que eu não sei, né? Mas eu acho que demoraria um pouco de tempo para isso chegar no Brasil, né? Essa questão automatizada. O que que você acha sobre isso? Você acha que isso já tem aí no Olha, Brasil? de agendamento ainda é muito pelo WhatsApp, mas pagamento, Uhum. cara, eu não vejo dinheiro em espécie faz tempo. Eu não sei como é que o pessoal que pede dinheiro na rua tá fazendo hoje. Na verdade, eles estão até aceitando o Pix já, porque hoje tem o Pix aqui no Brasil, todo mundo só usa o Pix agora. Ah, entendi. Esse é um serviço que já tem aqui, né? É outro nome, mas esse tem. Mas normalmente quando é pagamento online, eles entram no meu site, pagam direto, ou então eles mandam um pagamento para minha casa, entendeu? Como é que é boleto em inglês mesmo? Boleto, eu nunca vi boleto aqui, Não, juro mas pra como é que você, chama aquele nunca vi negocinho boleto. que... Ah, esqueci. Como assim? Boleto? Aquele papel que você manda para o cliente pagar, como é que fala? É invoice? Ah, invoice. É o invoice. Invoice. Você manda um invoice para ele, aí ele vai lá e paga para você. Legal. Muito legal. A Márcia da Recanto das Sim. Pedras e Flores está falando que gosta quando a grama está mais crescidinha, mas, porque fica mais verdinha e tal, que quando corta ela acha que fica feia. Mas a grama Então, mas daí é outra grama, né? também, cara, mas eu vou falar uma coisa, às vezes o gramado ele acaba ficando mais amarelado, porque a pessoa às vezes acaba, o jardineiro às vezes ele acaba não sabendo que Vai ter mais. você tem uma altura para você cortar o gramado, porque se você acabar cortando o gramado demais, você vai chegar numa camada do gramado, porque o gramado ele praticamente ele tem a camada do solo, ele tem as raízes mortas, que é aquela camada marrom, ele tem as raízes, que é a parte mais amarelada, e ele tem as folhas, que é a parte verde. Se o jardineiro ele acabar cortando mais do que se ele acabar cortando todas as folhas, só vai aparecer a raiz. Aí é por isso que o gramado ele tende a ficar aquela coloração amarelada. Por isso Tem que é aquela uma coisa que camada de alguns. folha seca, né? Exatamente. Por isso que eu falo para todo mundo assim que é jardineiro, para sempre que você puder, quando você puder fazer um investimento, para comprar uma máquina de carrinho. Porque quando você acaba fazendo com a roçadeira ela não é utilizada, não é a máquina especializada para você cortar um gramado. E aí o que Totalmente acontece? errado A cortar grama. roçadeira, você acaba cortando a grama demais e o gramado fica amarelado, entendeu? Então é muito isso. Acontece muito isso, né? E muito da beleza do gramado americano também está Uhum. tá naquela uniformidade de você ir de um, vai num sentido, volta no outro e forma aquela listra. A Tem gente listra, que acha né? que são dois tipos diferentes de grama plantado paralelo. Não, Ou é tem só muita o gente sentido que de corte. pensa, ou tem muita gente que pensa que você tem que cortar uma de uma altura e outra de uma altura mais baixa, só que também não é assim, né? A pessoa pensa, por exemplo, né? Aqui a altura é por inches, né? A altura da máquina. Então, tem gente que pensa que é o seguinte, você passar a máquina na altura 3 e voltar na 2, 3 e 2, só que não é. É um acessório que você utiliza, né? Nas máquinas de cortar grama. As máquinas que não são helicoidais, né? Que não são aquelas giro zero, são aquelas máquinas de hélice rotativas, que são essas máquinas normalmente que a gente usa empurrando. É um acessório que você coloca atrás dessa máquina que ele basicamente ele penteia o gramado. Então, Isso. quando você faz esse sentido, uma para frente e uma para trás, é como se você imaginasse seu cabelo. Imagina você colocar um gel no seu cabelo, você pentear para cá e pentear uma para o outro lado. Vai dar uma diferença no seu cabelo. Você vai ver que depois de um tempo vai dar uma diferença, sabe? E é exatamente quando o sol, né, a luz solar, ela vem, que ela realmente dá esse detalhe no gramado, né? Que eu apelidei, né, de linhas verticais no gramado, né? Mas que em inglês, né, é lawn strips, basicamente, E é isso né? que Que é faz ficar bonito, né? Só que também não adianta exatamente, esperar um mês para cortar de volta, que vai sumir totalmente esse efeito, né? Esse efeito tem que ser mantido semanalmente. Mas é uma exatamente. cultura, né? Aqui no Brasil é Uhum, impensável você imaginar que vai cortar grama toda semana. Mas uhum, aí, como eu uhum. falei, o jardim já é pensado para que seja cortado em 15 minutos. Então é muito mais Sim, barato, muito mais rápido. Ao invés de você ficar o dia inteiro para cuidar de um jardim, você fica
10, 15, fica 15 minutos, no máximo uma hora, como você falou. Você não vai ter árvores atrapalhando o caminho do carrinho, tudo é feito Pois é, pensado no tudo é feito carrinho. pensado, exatamente. Tudo é feito para você ter exatamente essa automatização, essa questão dessa praticidade quando você for fazer uma manutenção. Exatamente isso. Certo. E qual o estado que você morava aqui no Brasil? Rio, Rio de Janeiro. Rio? Na cidade, no Rio mesmo? Sim, morei durante muito tempo na capital, né, no Rio de Janeiro, e depois eu fui morar em Petrópolis, na região serrana do Rio. Sofreu com a chuva lá agora, né? É, que sofreu lá com a chuva agora. Pois é. Foi triste. E, e agora como que tá aí nos Estados Unidos? Já tá pegando fogo já a temporada já, né? Já tá em alta temporada mesmo. Da alta temporada. Aí é trabalhar direto mesmo, entendeu? Aí os ajudantes eles voltam, né? Normalmente durante a baixa temporada eles acabam parando. Isso é um negócio que é muito engraçado. Todos os ajudantes assim dessas empresas de jardinagem eles acabam parando na baixa temporada e eles vão trabalhar tipo em restaurante, em lugares, ou vai trabalhar, por exemplo, em pintura, porque é uma época que faz bastante frio. Então são áreas que você pode trabalhar exatamente. E os caras acabam que precisam realmente fazer dinheiro, né? Porque realmente a conta não para. Para a gente não para porque a gente mantém contrato de manutenção. Então, durante a baixa temporada, só trabalha eu e minha esposa mesmo. Durante a baixa temporada e durante a alta temporada, os funcionários voltam. E aí agora já está todo vapor já. Então você tem sazonalidade aí Uhum. do trabalho diferente daqui, né? Aqui no Sim. sul até a gente tem um pouco de demanda maior, por exemplo, de irrigação nos meses de inverno, porque tá seco e o cliente está desesperado, quer que irrigue. Daí quando volta a chover no verão, ele meio que esquece da irrigação, a gente some. E tem a Hum. sazonalidade também do final do ano, que todo mundo quer arrumar a casa no final do ano. Só esse último ano que foi uma surpresa desagradável para a gente, porque acho que todo mundo ficou com essa sensação de fim de pandemia e ninguém mais queria cuidar da casa, todo mundo queria viajar. A gente estava Mas isso, esperando. Hã? isso aconteceu muito mesmo. Até mesmo aconteceu isso aqui. A gente sentiu realmente que o ano passado foi um ano que a gente não teve. Realmente a gente não alcançou o valor bruto que a gente alcançou no ano anterior. Exatamente por causa dessa questão da pandemia. Isso influenciou muito. Mas agora voltou realmente a todo vapor, mais do que do ano passado. Graças a Deus. E mês que vem eu vou estar aí, eu te falei, né? Mês que vem eu Uhum. vou para os Estados Unidos, vou passar em 4 estados diferentes e, inclusive, vou para o Kansas lá, vou visitar o meu chefe, Legal. até o chefe, e vou gravar algumas aulas para um curso de irrigação que a gente está preparando. Vai ser bem Legal. legal. E eu não sei se lá vocês tinham essa prática, né? Por lá ser um estado quente, mas você chegou a pegar o inverno lá? Não, não. Ah, Quando começou o entendi. inverno, acabou meu É, contrato, é justamente por porque isso, porque... aqui, é porque eu não sei aí, né? Mas aqui existe uma prática que é chamada de winterização, né? Ah, sim, sim, Pelo sim. português é winterização da irrigação, que é basicamente você realmente tirar toda a água, né? Da Invernização. tubulação, exatamente, para você. Ah, invernização, exato. Pronto. Do português é isso. Injetar ar na tubulação para ela não congelar. Para não congelar, porque se congelar pode ter problema de dilatar e romper Estourar tudo. estourar tudo, exatamente. Porque estoura mesmo. E daí no verão tem como é que chama? Starter? Como é que fala? Start? Dá o start na tubulação. Você vai Eu não sei conseguir. porque eu não entendo muito de irrigação, então eu só sei No sobre verão a não, primavera, né? winterização, sei sobre a winterização, que é uma coisa que a gente sabe muito, mas durante o verão. Mas deixa eu te falar, cara, que durante o verão aqui a gente também não pega muito calor, não. Eu tô acostumado a falar pro pessoal aí que teve um dia que tava um calor danado pra mim, e aí o pessoal falou, nossa, tá quantos graus aí? 30, 40? Eu falei, não, galera, tá 15 graus aqui, eu tô morrendo de calor, eu tava de bermuda. Que for, pra mim isso já é calor, cara. É verão pra mim isso. 15 graus, Eu é diria quente. carioca falando isso, hein? Pô, pois é. Falo isso pra minha mãe lá, minha mãe fala, você tá maluco? 15 graus, isso aqui é frio. E pro carioca, 25 graus já tá de casaco já. Carioca é Você tá assim. sozinho, só você e tua esposa, então. Uhum, sim. Ela também não tá com a família. Uhum. Não, aqui não. Pois é. Às vezes é bom para ganhar dinheiro, para se estabelecer, mas é ruim por isso, né? Você acaba totalmente aí. Você tem que se adaptar com a cultura de outro país e nem sempre é fácil, né? Às vezes dá Pois é. Sim, também como sim. ciclo, né? Foi pior que eu já tô há quase 3 anos sem ir ao Brasil por causa da pandemia. Eu fiquei assim bem com medo de ir por causa da pandemia. Mas eu estou planejando fazer uma visita esse ano aí, porque, pô, já não aguento mais. 3 anos já sem ir aí, pô.
Última vez que eu fui é há 3 anos. Vai fazer 4 anos agora. A última vez que eu fui aí foi em 2018. Vim pra cá em 2017. Caramba. É. Eu voltei dos Estados Unidos em 2015, dezembro de 2015. Faz muito tempo, parece que foi ontem, mas faz muito tempo. Faz 7 anos. Quer dizer, Pois depois é. disso eu fui. Eu tô falando de quando eu fui trabalhar, depois disso eu fui em Uhum. 2016. Mas daí eu fui pra Flórida e tal. Daí agora vou dar um rolê por aí, vai ser bem legal. É bom, é bom. Minhas primeiras férias desde que eu abri a Acer House. Pô, Que massa. Então, aproveitar bem, aproveitar bem. isso aí. Então, pô, a gente viu que tem muita diferença entre os mercados aí e o caminho do Brasil, com certeza, é chegar nesse nível, né? Quando você pega a classe A aqui, já está muito próximo desse nível, não tá, quer dizer, não está Uhum. muito próximo, mas já está mais parecido. Sim. E a gente vê os clientes gastando muito dinheiro com paisagismo aqui, coisa que era inimaginável antigamente. Hoje você já vê cliente gastando 100, 200 mil, cliente insistindo em pôr irrigação mesmo com a alta do dólar, custando tudo muito mais caro, Uhum. gastando aí Sim, sim. 30, 60, 80 mil reais sistema de irrigação. E você tem que se diferenciar para pegar esse nicho aí, né? Para não ficar no famoso jardinzinho de pedrinha branca. Exatamente. Exatamente. Que é uma coisa também que eu não gosto. Eu tive que realmente começar. Quando eu comecei pegando esse tipo de jardim, porque eu sempre tive como foco que eu tinha que me tornar conhecido primeiro. E à medida que eu fui me tornando conhecido, eu fui subindo o meu preço, cara. Hoje em dia, é o que eu falo pra você, eu falei pra você, hoje em dia eu não sou empresa barata aqui. Eu só tenho um cara que ele cobra mais caro do que eu. Que massa, E esse parabéns. cara, esse cara é um cara que eu falo assim, eu já falo pra ele, eu falo assim, eu vou ser que nem você, porque no ano de 2021, que foi baixo, né? Que eu acabei de falar que o ano de 2021 foi meio fraco, ele fez um lucro de US$ 1 milhão. Lucro, caramba. Lucro. Ele é americano, É americano. Então é uma empresa muito grande aqui. A empresa dele é boa. estruturado, O cara é fera. Oi? tá estruturado a empresa dele, mas você chega lá também. Com certeza, com certeza. Com É, certeza. e aqui o pessoal ainda tem aquela imagem de que não dá para ganhar dinheiro com paisagismo, que faz por amor. E tem gente que nem vê isso como profissão, como se não fosse trabalho, né? Como se fosse uma coisa meio, sei lá, meio de bicho grilo, coitado, trabalho com paisagismo. É, pois é. Sendo que sim, dá para ganhar bastante. Tem muito cliente disposto a pagar caro aí para ter um serviço de qualidade, né? Sim. E isso, João, é uma coisa que é bem legal você falar, porque isso você tem em qualquer lugar do planeta, tem alguém querendo realmente um trabalho bom. Mas só que você tem que estar disposto realmente a procurar no lugar certo. Porque eu vejo muita gente falando para mim que, porque eu não consigo achar cliente, porque eu não acho cliente de qualidade. Só que a primeira pessoa que tem que valorizar o seu trabalho é você mesmo. Porque se você não valorizar o seu trabalho, você acha que o cliente vai valorizar o seu trabalho? Você acha que se eu não chegasse e falasse assim, não, eu vou subir meu preço, porque meu serviço é de qualidade, e eu só vou buscar os clientes realmente pô, da alta classe. Você acha que realmente, se eu não fizesse isso, eu ia atrair esse tipo de cliente? Lógico que não. Né, João? Você é a mesma coisa, eu tenho certeza disso. Eu Sim, tenho certeza que o seu marketing não é focado, né, nos clientes assim que você vai fazer lá, vai fazer uma roçada lá, vai roçar um jardim, por exemplo. Certeza que não, sabe? O seu marketing é diferente, entendeu? É focado exatamente na classe A. sim. A gente tem que entender quem que é o nosso público e fazer anúncios e fazer todo o conceito da empresa, o posicionamento da empresa focado para esse público. Uhum, Uma coisa exatamente. importante é que quando eu comecei, eu nem sabia quem era esse público, eu não conhecia É, gente com eu nem sabia que existia uhum. a imagem que eu tinha de uma pessoa rica. Hoje eu olho e tenho pena de mim há 3 anos atrás, assim. E o Pois pessoal é. hoje é muito assim, eles têm a imagem de que rico mora no Alphaville. Para eles, Uhum, Alphaville é que é o topo, mas Alphaville, uhum. em Curitiba, pelo menos, Alphaville é afastado, você compra mansão Sim, sim. parcelada. Agora, quem tem dinheiro aqui em Curitiba, por exemplo, tá em bairros próximos, aqui, em condomínios próximos aqui do centro, não quer andar quase uma hora, 40 minutos para ir para Uhum. casa. Sim, sim. E, e acaba que quando você entra, por isso que eu gosto de trabalhar com jardins verticais, mesmo oferecendo vários serviços, a minha empresa é focada em jardins verticais, porque quando você trabalha com
produto que tem um ticket médio tão alto, automaticamente você é içado direto para esse mercado, porque não é qualquer um que tem dinheiro para pagar um jardim vertical, e é Uhum. para esse mesmo público que você vai oferecer seus outros serviços, e assim você consegue alavancar aí teu faturamento. A gente quadriplicou o faturamento do primeiro ano que Pô, fomos que legal. para agora. Sim, bacana. Esse que é o caminho. E aí você tá oferecendo algum curso de jardim vertical no momento ou não? Eu estou Você estava oferecendo um jardim fazendo. vertical. Oi? Você está vendendo ainda o curso ou não? Então, a gente vai começar agora, na última semana de abril, a Semana do Jardim Vertical Profissional, onde nós vamos falar sobre vários aspectos do jardim vertical. É um curso, é uma semana que é toda gratuita, não tem custo nenhum. Quem quiser se inscreve pelo meu site, www.joaopaulo.roberto.com.br. Não tem custo nenhum, totalmente online. E a próxima turma do Célula Vertical, que é o meu Uhum. treinamento, vai ser disponibilizada depois da Semana do Jardim Vertical. A gente vai estar na quinta turma já. Nessa eu tô dentro. Eu já estava querendo, já estava até procurando lá no seu perfil já. Eu falei, será que tem um cursinho aqui? Falei, eu vou perguntar para ele na live. Final do mês, final do mês vai estar abertas as inscrições aí. Não percam, vai Pô, ter bônus muito bom. com certeza, estarei lá. Isso aí. Então, Eduardo, queria agradecer Sim. demais Pô, eu que você ter aceitado o agradeço. convite aí. E foi muito legal Tamo conversar com junto. você, matar a saudade aí dos tempos dos Estados Unidos que eu trabalhei aí. Ah, já E já tá aqui, pô. Já já você já tá tô aqui, aí, pô. já tô aí. E parabéns pelo teu trabalho, Obrigado. parabéns pelo teu perfil, por estar buscando aí, assim como eu, abrir os horizontes aí de quem trabalha com jardinagem, com paisagismo. Uhum. E conte comigo sempre aí, sempre quiser Obrigado, João. fazer alguma live, conte comigo. Quer deixar um Obrigado recado mesmo, pro cara. pessoal aí? Não, só queria dizer mesmo pro pessoal aí que tá, tô vendo muita gente aí aparecendo para me seguir, né, tudo mais. E você que de repente quer abrir uma empresa de jardinagem, uma coisa assim, você pode me seguir aí, caso você não me siga ainda. Eu falo bastante coisa lá no perfil, que esse é meu intuito aqui. Esse aqui, o meu perfil aqui do Jardineiro da Gringa aqui, eu não tenho o intuito realmente de estar fazendo dinheiro, porque se eu tivesse exatamente o intuito de estar fazendo dinheiro com ele aqui, eu estaria fazendo um perfil focado aqui nos Estados Unidos para ganhar em dólar e tudo mais. Mas apenas isso. Só queria agradecer, cara, realmente pelo convite que você me fez. Né? Eu já queria bater um papo com você, já tinha um tempo já, sabe? Sempre admirei bastante seu trabalho e é isso, né? A gente até bateu um papo outra vez que eu estava meio assim em cima do muro de fazer esse curso do Jardim Vertical e tudo mais, que eu até falei para você que não tem aqui exatamente na cidade. Né? Eu fiquei até um pouco preocupado com essa questão de como que eu poderia achar o material para realmente para poder fazer, mas eu sinto que eu não devo pensar nesses problemas. Eu realmente penso que eu tenho que pensar exatamente em fazer um curso, oferecer coisas novas e se eventualmente aparecer um problema lá na frente, eu venho com uma solução. Não preciso pensar nos problemas primeiro antes de fazer uma coisa, porque isso aí eu vou estar apenas adiando o meu crescimento. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que Isso sair da aí. minha zona de conforto, Isso certo? É aí. isso que A as gente tem pessoas que têm que esperar estar fazer. perfeito para começar, né? Tem que começar e depois vai Exatamente isso. aprimorando. Às vezes a gente fica esperando pelo momento certo e esse momento certo nunca chega, porque é a gente que faz o momento certo, né? Isso aí é um negócio que é... O melhor, como que é? O disfarce preferido da procrastinação é a preparação. Para de se Nossa, preparar e gostei faz. dessa. Gostei dessa. Um dia eu vou usar Pessoal, ela, parafrasear você. Nessa. valeu. Vamos tirar um print aqui, pessoal. Com Vocês que estão assistindo a certeza. gente, tira um print aí, posta no seu story Marca e nós marca a dois gente, lá. marca Isso. a minha arroba, marca o Jardineiro na Gringa que a gente vai repostar vocês, vai conversar com vocês, beleza? Vamos Fechou. dar um sorrisão aí, Fazer aí. beleza? Então, Eduardo, muito obrigado, um Eu prazerzão que falar com você agradeço. e temos o contato aí. Todo mundo que está Beleza? nos vendo ao vivo, obrigado. Quem está vendo no gravado, obrigado também. Não esquece de deixar o print lá depois. Abração. Valeu. Tchau. Um abraço, cara. Fica com Deus. Tchau, tchau.